Bom dia. A paz. Feliz Mais, sábado. mais um sábado do Senhor, né? E esse sábado bem especial, né? É um dia hoje, 15 de março de 2025, assim como foi dia 15 lá no livro de Esther, onde o povo festejou a Festa de Purim. ordem de Amã com o selo real que ele estipulou o fim do povo judeu naquela época. E Mordecai, né, reverteu com o decreto. Reverteu não, deixou o decreto do que estava e fez outro, né? Porque um decreto real não pode ser revogado. É. Mas outro decreto pode vir a salvar um povo inteiro naquela época que foi abençoado por Deus, né? E aí, lógico, Mordecai, que ali já falou, assumiu o segundo posto abaixo do rei, assim como tantos outros que nós já vimos, como Daniel, como José do Egito, e aí vai, né? E aí é a festa de Purim, aonde nós nos encontramos. Vale, pode? Pode. Vale uma oração para que a gente peça a Jesus, Senhor, derrube todos os decretos malignos contra nós, sabe? Nesse mês de Adar. E o Senhor, como nosso advogado, né? Decrete somente as suas bênçãos, né? Perante o Pai. Vamos lá? Vamos lá. Segundo- Agradecemos a Deus, né? Por essa oportunidade. Pedimos a sua orientação e discernimento nas palavras que vão ser lidas do livro de 2 Samuel, capítulo 9. 9. Então, um dia, Davi começou a indagar sobre a existência de pessoas da família de Saul. Ele havia prometido ao príncipe Jonatas ajudar sua família e queria cumprir sua promessa. Lembra da aliança feita, né, entre os dois. Nas suas indagações, ouviu falar de um homem chamado Ziba, que teria sido servo de Saul, e Davi mandou trazer esse homem à sua presença e lhe perguntou: Você é Ziba, o servo de Saul? Sim, senhor, eu sou. Grave esse nome, gente. Respondeu o homem. Ainda vive alguém da família de Saul? Perguntou o rei. Se existir, diga-me quem é, para que eu possa mostrar bondade para com ele. Então, ele já disse o que ele queria fazer, para o pessoal não ficar com medo, né? Sim, respondeu Ziba, o filho de Jonatas ainda vive, ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Lembra que você falou, não sei se ele era paraplégico ou não sei o que, mas ele não podia andar. Isso, né? Ele era aleijado. Ele deve, no tombo, ter entortado, alguma coisa desse tipo, né? Que foi a babá que deixou ele cair. Não tinha esse nome babá na época, mas, né, vocês entenderam. Cuidadora, né? Isso. Então, onde ele está? Perguntou o rei. Ele está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel, respondeu Ziba ao rei. Então Davi mandou buscá-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se com o rosto no chão. E Davi perguntou: Você, Mefibosete? Ele respondeu: Sim, sou seu servo. Porém Davi disse: Não tenha medo. Mandei buscar você porque desejo ajudá-lo. Quero mostrar bondade a você por amor a Jonatas, seu pai. Eu vou devolver a você toda a terra que pertence ao seu avô Saul, e além disso, você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete curvou-se humildemente diante do rei e disse-lhe: Como pode um rei mostrar bondade para alguém completamente sem valor como eu, que pareço mais um cão morto? Ai, que dó, gente. É igual o Davi falando com Deus, né? Como é que você pode, né, me abençoar desse jeito? Então o rei chamou Ziba, o antigo servo de Saul, e disse: Ziba,
devolvi a Mefibosete, neto de Saul, tudo que pertence à família dele. Você, seus filhos e seus empregados vão cultivar a terra para ele e tirar da terra o alimento para toda a família de Mefibosete. Porém, Mefibosete ficará morando aqui no palácio comigo. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Então Ziba respondeu: o seu servo fará tudo de acordo com as ordens do rei, meu senhor. Daquele dia em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. Depois de algum tempo, Mefibosete se mudou para Jerusalém e foi morar no palácio. Ele era aleijado dos 2 pés. Capítulo 10. Algum tempo depois morreu o rei dos Amonitas. Seu filho Anum subiu ao trono em seu lugar. E Davi pensou: eu vou usar de bondade para com Anum, porque o seu pai Naás sempre me tratou muito bem. E Davi enviou seus mensageiros levarem palavras de conforto a Anum pela morte do seu pai. Quando os mensageiros de Davi chegaram à terra de Amon, os oficiais amonitas disseram a Anum, seu senhor: pensa que esses homens de Davi vieram trazer palavras de conforto? De forma alguma. Davi mandou esses mensageiros como espiões, pois ele virá atacar a cidade. Então, assim, cada um enxerga o outro como ele mesmo pensa, como eles são, né? Porque Davi não tinha essa intenção, mas eles, né, ficaram supondo. Então, Anum João. Deixa eu ir lá. Vou continuar aqui a gravação com vocês. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, cortou pela metade a barba de todos os homens de Davi, também cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os fez voltar para suas casas. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro deles, pois eles estavam profundamente envergonhados, e mandou-lhes dizer: fiquem na cidade de Jericó e só retornem quando a barba estiver crescida novamente. Depois disso, os amonitas reconheceram que tinham errado e atraído a ira de Davi. Então contrataram 20.000 homens dos sírios, de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. Quando Davi soube que os amonitas estavam se preparando, enviou Joabe com todo o exército de Israel. Os amonitas defendiam os portões da cidade, enquanto os sírios de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e Maaca posicionaram-se nos campos abertos. Quando Joabe percebeu que o exército amonita estava dividido em 2 frentes, isto é, uma parte nos portões da cidade e a outra parte nos campos, reuniu os melhores guerreiros do seu exército e, sob o seu comando, enfrentaram os sírios nos campos. O restante do exército, sob o comando do seu irmão Abissai, posicionou-se contra os amonitas que defendiam os portões da cidade. Se eu precisar de auxílio contra os sírios nos campos, avisarei, e então você irá ajudar-me, disse Joabe a seu irmão. Se você, por sua vez, achar que os amonitas que defendem a cidade são muito fortes para você e seus homens, aí eu virei em seu auxílio. Coragem, temos de lutar como homens valentes hoje, se quisermos salvar nosso povo e as cidades do nosso Deus. Seja feita a vontade do Senhor. Porque toda vez que eles entravam em combate, não era só a vida deles que estava em jogo, né? Era a vida das esposas, dos filhos, de toda a descendência deles. Então, quando Joabe e suas tropas começaram um ataque, os sírios começaram a fugir. Então, quando os amonitas viram a fuga dos sírios diante de Joabe nos campos, começaram a fugir também do seu irmão Abissai e se fecharam na cidade. Diante disso, Joabe voltou para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido derrotados, não se conformaram com a derrota.
e começaram a se reunir de novo. Juntaram-se a eles mais soldados sírios que Hadadezer mandou trazer do outro lado do rio Eufrates. Esses soldados chegaram a Elam sob o comando de Soboque, comandante-chefe de todos os exércitos de Hadadezer. Quando a notícia desses acontecimentos chegou aos ouvidos de Davi, ele mesmo reuniu seu exército, atravessou o Jordão e saiu para atacar Elam, onde se realizou o combate contra os sírios. Novamente, os sírios fugiram diante de Israel, e Davi matou no campo 700 sírios de carros de guerra e 40.000 sírios da cavalaria, incluindo o comandante Soboque. Quando os reis aliados de Hadadezer viram que os sírios foram derrotados, eles se entregaram a Davi e tornaram-se seus servos. Dali em diante, os sírios não quiseram mais ajudar os amonitas. Então, tudo isso por conta de um mal-entendido, né? Porque Davi, pelo contrário, não queria guerra com ninguém, não mandou espião nenhum, só queria realmente consolar o filho que tinha acabado de perder o pai que sempre foi, como é que ele falou aqui? Ele sempre demonstrou bondade para Davi, né? Então, João chegou aqui, né? Então, é aquela coisa, quando as pessoas têm intimidade com Deus, vem cá, filhinha. Oi! Ele faz assim agora, aleluia! Tudo bem? Vem aqui Olha no lá, colinho João, da ó. mãe, filha, desse lado. Ai, João! Isso. Eu tava explicando assim, que aqui nessa guerra, né? Davi nem queria guerra, ele estava indo consolar o filho daquele rei que morreu, que era bom com Davi, Mas os né? conselheiros generais do rei, Por não ter intimidade com Deus, acabaram, né, supondo coisas diferentes e provocaram uma guerra sem necessidade. mas né? aí a gente vai lá atrás e lembra de que esses mesmos oficiais viraram para o rei, que levou Saul e disse: não tenho nada contra ele, porque ele estava morando nas terras e protegendo onde ele morava dos inimigos daquele rei. Os generais falaram: não, nós vamos guerrear contra o povo dele e ele vai se virar contra nós. Então, aquilo que nós temos dentro de nós é aquilo que a gente serve o outro, né? E por essas e outras, muitos que não têm a bênção de Deus e a graça e a bênção de Jesus, não têm ou deveriam deixar o Espírito Santo agir, e muitas vezes eles aceitam Deus, recebem o Espírito Santo. Estou entrando aí numa área daqueles que acreditam, mas foram batizados, receberam o Espírito Santo nas águas e depois entraram no céu automático e deixaram os espinhos do mundo sufocar a palavra. E não deixam o Espírito Santo agir e querem agir por conta própria, procurando a sua felicidade e não aquilo que Deus tem para nós dentro da sua missão, né? E do seu propósito de vida aqui, que não é ser feliz aqui, mas ser feliz eternamente no reino. E isso mostra também o quanto muitas vezes quem carrega o Espírito Santo como Davi carregava é mal interpretado o tempo inteiro, né? Perseguido de fato, às vezes sem ter evidência nenhuma, sem ter intenção ruim com os outros, né? Esse é um ponto marcante. Tinha uma outra coisa que veio aqui na cabeça, mas fugiu. Acho que é isso, né? Bom, a palavra é essa. Muitas vezes a gente... lembrei. Fala. Nossa, esqueci de novo. Meu Deus. Tá, é que... Oi, João. É que é o seguinte...
muitas vezes a gente também, por carregar coisas boas dentro de nós, também podemos correr o risco de ficarmos vulneráveis demais, né? Porque se eu sou incapaz de fazer uma perversidade, eu acabo achando que o outro também é incapaz. Mas tem muita gente que é capaz, Uhum. né? Então a gente também tem que cuidar com isso. Sempre ter alguns fiéis escudeiros perto de nós para nos alertar dos perigos que a gente não enxerga. E aí é só o Espírito Santo que consegue ter a leitura do coração de cada um perante os olhos de Deus, o discernimento de Jesus, né? Então, se você deixa verdadeiramente o Espírito Santo agir na sua vida, e aí aquela coisa que muita gente fala, mas vocês, tudo que vocês vão fazer, vocês têm que perguntar? Sim. Até o momento de que a gente não precisa mais perguntar, mas ele vive em nós tão intensamente que a gente só faz aquilo que Deus quer, né? Então, a nossa vida é para servi-lo e não para buscar a felicidade como muitos pregam, né? Porque a felicidade, ela vem até nós por intermédio do nosso intercessor Jesus, que é o nosso advogado perante o nosso Pai, né? E todas as entregas que nós temos que fazer tem que ser a melhor possível, né? Ele está sentido, né? Então, neste sábado de Deus, aonde se une com o festejo de Purim, né? Onde o povo celebra a vitória contra um inimigo voraz, fica a reflexão de que nós só conseguimos dar aquilo que nós temos dentro de nós. Então, quanto mais Deus estiver dentro de nós, quanto mais Jesus estiver dentro de nós, o Espírito Santo derrama aquilo que nós temos. E nós temos que ter o discernimento dele para ter o cuidado de não abrir a guarda perante o inimigo que a gente acha que não é inimigo. Não sangre em tanque de tubarões, né? Certo? É isso, né? Então, um bom sábado. Fiquem com Deus. Não, João. João. Manda um beijo, filhos. Fala tchau. Joana. Manda beijo. Tá todo mundo acordando. Então. Até mais, gente.